Olá, começa agora o Tela 1 Especial. No programa de hoje vamos ver o documentário Por Trás da Notícia, produzido pela jornalista Bruna Prado. Confira. Os brasileiros passam em média 4 horas por dia em frente à televisão. Parte desse tempo é gasto assistindo um telejornal. A responsabilidade de informar os espectadores é dos jornalistas, que produzem os telejornais e decidem o que vai ser notícia. Nas reportagens que realizam, esses profissionais colocam um pouco de subjetividade na hora de fazer escolhas. Escolhas que determinam o que você irá assistir. Boa noite. Olá, para você. O hábito de fumar é responsável por 80% dos casos de câncer que são diagnosticados nos homens e 45% nas mulheres. Só para se ter uma ideia dos males que o cigarro causa à saúde, uma estimativa feita pela Organização Mundial de Saúde aponta que no ano de 2030 o vírus da AIDS será responsável por 6.500.000 mortes todos os anos, enquanto que o cigarro causará 50% a mais de mortes do que a AIDS. Para quem fuma, acender um cigarro é sinônimo de prazer, de alívio. Já para quem não fuma, a fumaça, que é mais maléfica do que para os próprios fumantes, o sentimento é de irritação. Irritação dos chamados fumantes passivos, atenção redobrada dos profissionais ligados à saúde. Agora vocês criaram aí uma peça, né, para tentar alertar os males do cigarro. Bem, veja, como eu disse, os adolescentes são o nosso foco, né? É porque eles, antes que eles comecem a fumar, então a gente quer impedir que eles adquiram o hábito. Então a peça tem uma linguagem própria para crianças entre 12 e 14 anos, é apresentada nas salas de aula e seguidas de uma discussão com os professores a respeito dos males do tabagismo. Com isso a gente espera que sensibilizar, como disse o jovem. A campanha do Dia Mundial Sem Tabaco foi direcionada para os fumantes passivos, aqueles que não fumam diretamente. Então, por que me interessou em mostrar esse teatro? Porque era direto com a população, era o acesso direto a todo mundo que estava passando na praça. O tema era o mesmo da campanha e o que me incentivou de colocar essa marcação na pauta foi porque eles iam ter contato direto, as informações iam ser passadas direto da população, seja adolescente, ou adulto, ou fumante passivo, ou fumante não passivo. Então, quer dizer, a informação ela ia ser passada para todo mundo, não só direto para quem fumava, sabe? Foi por isso que me interessou passar. E na forma teatral, né, que fica uma coisa mais descontraída, você presta mais atenção, não fica chato e nem monótono, né? O principal da matéria eram as informações sobre na minha avaliação, optei porque a matéria tinha como principal ponto aquela comparação do número de mortes que serão causadas daqui a 30 anos, relacionadas ao tabagismo e relacionados ao número de infectados com vírus HIV. O assunto era o tabagismo, sabe? Eu falei, aqueles dados eram extremamente importantes e eu optei. Como eu fiz a passagem sobre aquilo, eu optei na minha construção, o editor achou legal aqui, sabe, tudo. E acabou sendo abrir a matéria com a passagem. No ano de 2030, o vírus da AIDS será responsável por 6.500.000 mortes todos os anos, enquanto que o cigarro causará 50% a mais de mortes do que a AIDS. O que chama atenção na pauta, principalmente de televisão, e no caso dessa, do Dia Mundial Sem Tabaco, são as imagens. A gente sempre pauta pensando nas imagens, porque às vezes o assunto não é tão bom, mas a imagem, ela revela tudo para quem está vendo, sabe? A informação às vezes está numa pequena imagem, num pequeno gesto. Então, quando a gente está pautando para a televisão, a gente sempre pensa na imagem, no que vai render de imagem, sabe? Eu fiz, não sei se pareceu assim, bem fechadinha na boca da pessoa, saindo fumaça, ela fumando.
sei se o repórter, inclusive foi o repórter que peguei como ator, né? Se sente cigarro, fuma, que eu vou ficar fechado só na boca e no nariz, assim, e fumando cigarro. Esses detalhes que eu gosto de pegar também, fechadinho. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Um estudo feito em 12 capitais brasileiras mostra um dado alarmante. Curitiba é a capital que tem mais adolescentes fumantes. Na última reportagem da série especial sobre o hábito de fumar, você vai ver hoje que, segundo especialistas, os pais fumantes influenciam os filhos a começar no vício. Uma curiosidade que muitas vezes acaba no vício. O cigarro chega nas mãos dos adolescentes com facilidade, apesar das proibições da lei. Não é difícil encontrar alguém dessa faixa etária fumando nas ruas. Segundo a pesquisa do INCA, a explicação para o envolvimento dos adolescentes com cigarro pode estar na família. Mais da metade dos que fazem parte desta estatística convive com adultos fumantes em casa. Murilo tem 16 anos e fuma pelo menos 10 cigarros por dia. A primeira vez que teve contato com o vício foi há 1 ano. Ele afirma que foi influenciado pelo fato da mãe ser fumante. A mãe admite que a situação a fez perder a autoridade de falar para o filho abandonar o vício. Não tenho como dizer para ele, né, fazer diferente de mim. Acho que eu não posso dar exemplo. Eu preciso mudar para poder dar o exemplo para ele. Eu acho que é importante que o pai cobre, mas é importante que ele dê o exemplo. Parando de fumar. Exatamente. Essa matéria ela fez parte de uma série que, se não me engano, eram de 3 reportagens sobre a questão do tabagismo. Esta foi a última da série de 3, que fechou a série justamente no dia 31 de maio, que era o Dia Internacional de Combate ao Fumo. Então eu deveria fazer o quê? Eu deveria gravar com um especialista, filmar essa peça de teatro, entrevistar os adolescentes que fizeram essa peça. Logo em seguida eu devia ir para um outro lugar onde eu gravaria com 2 personagens, a mãe e o filho, ambos fumantes. O filho começou a fumar por causa da mãe. O hábito da mãe deixar a carteira de cigarro na mesa e acabou influenciando o filho a começar a fumar. No primeiro momento a gente saiu para fazer a matéria completa, né? A gente foi num posto de saúde, pegamos uma sonora com um médico, depois mais algum teatro que eles estavam fazendo lá sobre o dia acho que é o Dia Internacional do Fumo. Já aproveitamos e fizemos uma passagem lá falando sobre o dia, coisa e tal, porque o jornalismo é assim, né? Você tem meia hora para produzir uma coisa, que junto para produzir a outra tem que ir, né? Então você tem que ter sempre aquele jeitinho, né, para você conseguir uma imagem. E mesmo na hora que a gente foi fazer a entrevista com a mãe e o filho, eles não tinham local para o local de trabalho da mãe, né? Então a gente teve que achar um cantinho lá para fazer. O espaço era pequeno, então ali você tem que se virar nos 30, né? Eu achei essa história da mãe tão boa, tão forte, o filho começar a fumar por causa da mãe, que a peça de teatro perdeu força. Então eu olhei aquela peça e eu não gostei muito. Falei, poxa, mas se eu colocar essa peça na mesma matéria que tem um personagem tão legal, tão forte, tão emblemático, e começou a fumar por causa da mãe, eu colocar essa peça de teatro, que está um pouco fraca, na minha opinião, eu vou deixar a matéria, o ritmo vai cair. E faltou imagem para cobrir, né? Podia ter colocado um outro personagem também, porque eu achei que essa personagem que estava na matéria, ela não foi um exemplo bom, entendeu? E a gente procura sempre dar gente que conseguiu vencer o vício e tal, e nesse caso dela, ela não conseguiu e ainda nem incentivou o filho a parar, né? Hoje é dia de combate ao fumo. A decisão de parar de fumar exige muita força de vontade e mudança de comportamento. Em Curitiba, fumantes procuram as unidades de saúde para tentar se livrar do vício. Quem fuma normalmente vive querendo se livrar do vício. A decisão de parar de fumar exige muita força de vontade. O fumante precisa mudar hábitos e o comportamento. E para superar esses obstáculos sem ter recaídas, muita gente busca ajuda. É o que esse grupo está fazendo. O apoio vem de profissionais especializados. Em sala de aula, eles participam de uma terapia, entendem mais sobre a dependência e buscam alternativas para largar de vez o cigarro. Vou parar. Vou vencer esse obstáculo. Chega de fumar, né? A gente
entrou em contato com a assessoria da prefeitura para saber como que funcionava, se eram muitas pessoas que participavam do programa, e a informação que a gente teve é que eram muitas pessoas que participavam do programa nessas reuniões mensais que eram realizadas de autoajuda para essas pessoas continuarem a não fumar. A gente achou que lá teríamos os bons personagens, não eram pessoas marcadas, eram pessoas que estavam lá atuando e fazendo o papel delas de que queriam parar de fumar, faziam parte do programa, né? Não que a gente tenha ligado para cada uma para comparecer lá, isso não foi a nossa intenção era aproximar da realidade o mais próximo possível, né? Fomos até lá, né, nós tínhamos na pauta os entrevistados, né, era uma fisioterapeuta que a gente teria que entrevistar e o pessoal que está fazendo o curso, né. Daí resolvemos, chegamos lá, tivemos uma surpresa, na verdade. Tinha menos pessoas fazendo o curso do que a gente imaginava. Eram uns 3 ou 4. E daí a gente ficou meio assim, se a gente fazia matéria mesmo assim. O cinegrafista ficou meio receoso de fazer a matéria assim. Chegamos no local, né? Era péssimo o local, horrível. Era uma salinha 2x2 com 8 pessoas dentro, 2 funcionárias, uma médica, uma fisioterapeuta e mais 4 pessoas que alguns já tinham parado de fumar há muito tempo, mas estavam lá para fazer um volume, que já era para lançar uma campanha, entendeu? Era um projeto de lançamento de uma campanha antifumo. E aí, para o cinegrafista, para o repórter cinematográfico, é péssimo trabalhar assim, porque você não tem espaço, você não tem profundidade de imagens, você não tem escolha de imagens, e foi bem difícil. Tinha pouca imagem, porque na verdade era numa sala, não por culpa da equipe nada, porque não tinha muito recurso mesmo. Era uma sala onde aconteciam as reuniões e imagens daquelas pessoas. Então o que eu fiz? Eu procurei explorar ao máximo as entrevistas, porque as imagens não ajudavam, assim, realmente os personagens eles falavam muito bem. Então a matéria se segurou por causa desses personagens. Eu usei imagens de arquivo, porque eu não ia conseguir fechar uma matéria de 2 minutos e 50 numa sala. Então eu usei bastante imagem de arquivo, de gente sem ser identificada fumando, de caixinha de cigarro, de gente andando na rua, para poder ilustrar a matéria. E no próximo bloco você assiste a continuação do documentário Por Trás da Notícia. Não perca!